Nós não temos nada, absolutamente nada pessoal, contra nenhum homem, pastor, presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas o que nós cobramos aqui, o que nós criticamos, eu acho que se eles forem inteligentes, são críticas construtivas, são atitudes, ações que não condizem com a função, com o elevado cargo dentro dessa igreja. Ora, qualquer grupo social, existem estratificações de atribuições, de atividades e responsabilidades, é claro. Qualquer grupo social tem líder e liderados. Na Igreja de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, fundada por Jesus e pastoreada, administrada pelos apóstolos, que tantos ensinamentos deixaram, somente ela está para ser servida, e de porteiro, atirador de ofertas, aqueles que lavam também os sanitários, os zeladores, aqueles que varrem, estão para servir a igreja e não para serem servidos, assim como pastores, seja lá de que natureza for, eles não são senhores, são servos da igreja. E aquele que usa a palavra para se dirigir à igreja, deve se dirigir respeitosamente, sabendo que ali existem pessoas inteligentes, pessoas que para ali foram para cultuar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Não foram para ouvir palavras persuasivas de homens ou adoração, idolatria, a quaisquer que sejam. Então, irmãos, analisem comigo a postura aqui de um homem que se diz vice-presidente dessa igreja. Eu não tenho nada contra eunucos, não tenho nada contra criados, mas a postura desse cidadão, desse irmão, que se dirige à igreja de uma forma subserviente, ele estaria mais para ser criado ou eunuco de Ailton José Alves, e não na posição de um elevado cargo de pastor e, acima de tudo, de vice-presidente da igreja. Então, eu estratifiquei aqui alguma coisa, porque eu, Josué Augusto, eu não posso estar sentado nesses bancos ouvindo tanta besteira, tanta idolatria, tanta subserviência. Isso é um atentado contra a minha e a nossa inteligência. Mas eu não me presto a esse culto de hipocrisia, onde a figura central chama-se pastor presidente Ailton José Alves. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei e vocês confiram aí no vídeo, tá certo? Ora, no dia 28 de dezembro, próximo passado, eu estava assistindo o culto pelo YouTube. E vejam só se eu não tenho razão. O Samuel Oliveira diz o seguinte: o nosso pastor presidente, eu anotei aqui e eu vou fazendo algumas pausas. O nosso pastor presidente, aí repete, pastor Ailton José Alves, tem que dizer o nome dele completo. Não pode vir hoje, mas nos autorizou a continuar, prosseguirmos o trabalho de forma normal com os demais pastores, diretores, servos de Deus que aqui estão. Meu irmão, vejam aí no vídeo, como é que um homem que está à frente da igreja, como vice-presidente, tem uma postura tão subserviente, tão leniente, tão que deixa a desejar, não é autêntico. Para ele e para muitos que apoiam, a figura central é Ailton José Alves e não Jesus Cristo. Então o homem, o pastor ausente, estava lá talvez na fazenda, na casa, na mansão, né, curtindo. Ele diz: o pastor não está aqui, mas quem te autorizou? Samuel Oliveira, foi Ailton José Alves ou foi Jesus que salvou a tua alma?
Meu irmão, aprenda a respeitar e a reverenciar a presença de Jesus na igreja. Então, prosseguindo. Sendo assim, queremos convidar a igreja para ler a santa palavra de Deus. Agora veja, com autorização do nosso pastor. Não é mentira minha. Confiram aí no vídeo. Convidamos o pastor Antônio Caetano para ler a palavra do Senhor. E veja os aprendizes como aprendem direitinho. Chega esse tal pastor e diz: meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Com a autorização do nosso pastor prestem atenção, que ele vai dizer a autorização do nosso pastor presidente, aí se cala e diz vice-presidente, aí repete, pastor Samuel de Oliveira. Meu irmão, o que é isso? Isso é uma irreverência a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus. É uma irreverência à igreja e uma reverência a Ailton José Alves. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, não pôde vir hoje, mas nos autorizou continuar, prosseguir o trabalho de forma normal, está em outra atividade, com os demais servos de Deus, diretores da igreja, os pastores que aqui estão. Sendo assim, queremos convidar a igreja para ler a santa palavra de Deus, com autorização do nosso pastor. Convidamos o pastor Antônio Caetano para ler a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, iremos ler um texto na palavra de Deus, para que fique como leitura oficial nesta noite. Lá em Caruaru, está aí o vídeo. Olhem a cena, a mímica, o teatro que o senhor Samuel Oliveira faz para pedir autorização para que o povo possa subir para a galeria. Aí ele diz: meus irmãos, nosso pastor autoriza dizer aos irmãos que... Não, aí ele diz, meus irmãos, nosso pastor autoriza dizer aos irmãos que os que quiserem subir a galeria, tem vários lugares ali em cima, para ficarem em pé, para não ficarem em pé, principalmente os irmãos, tem vários lugares ali em cima. Meus irmãos, nosso pastor autoriza dizer aos irmãos que se quiserem subir a galeria, tem vários lugares ali em cima para não ficarem em pé. Principalmente os irmãos, tem vários lugares ali em cima. Meus irmãos, isso é um absurdo. Um homem, para se dirigir aos pastores, aos presbíteros, para que subam a galeria, ele cochicha no ouvido de Ailton José Alves e pede autorização para pedir para os irmãos subirem. Isto é impraticável. E veja como ele fica, com as asas assim, querendo voar. Meu irmão, isso é um tique nervoso. Isso é uma falta de postura, Samuel Oliveira, como pastor. Respeita a igreja de Deus. Eu vou repetir, você deveria estar como eunuco criado de Ailton José Alves e não como vice-presidente dessa instituição centenária. Respeite, pelo menos, as inteligências das pessoas que estão sentadas ali para ouvir a palavra de Deus. Ora,
eu vou repetir, a minha indignação não é contra o senhor Samuel Oliveira, contra o senhor Ailton José Alves e os seus apoiadores. Eles vivem as suas vidas lá. Mas, irmãos e amigos, a partir do momento que esses homens se investem na posição de pastor, presidente, vice-presidente, eles têm que ter uma postura adequada, formal, reverente, respeitosa. Porque se não for assim, vão fazer outra coisa. Pois bem, ele querendo voar, aquilo ali é uma falta de segurança na frente de Ailton José Alves. Neste momento, estamos aqui gratos, em primeiro lugar, ao meu Deus. É Deus com letra minúscula, porque não é o Deus grande, não. O seu Deus, Samuel Oliveira, chama-se pastor presidente, pastor Ailton José Alves. O seu anjo, o seu protetor, o seu pai. Pelas bênçãos concedidas a mim e a minha família, pelo privilégio de fazer alguma coisa para ele aqui na terra, e fica sempre com aquele cacuete querendo voar. Meu irmão, o que é isso, meu irmão? Também eu agradeço ao meu pastor presidente, aí repete, pastor presidente Ailton José Alves, e como já falei em uma reunião, essa semana tem sido um canal de bênção. Ô Samuel, canal de desvio, né? De desvios de conduta e de finalidade e cometimento de injustiça, né? É o seu pai para isso, né? Tanto para mim como para a minha família, canal de bênção. Eu agradeço ao servo de Deus que tem sempre depositado em mim sua confiança. Meu irmão, saia, deixa essa cadeira aí, deixe para um homem de Deus que honre o nome de Deus e não ponha Ailton José Alves sobre tudo. Prosseguindo, irmãos. E eu tenho feito força, olha só que subserviência, que coisa vergonhosa, para agradar em primeiro lugar a Deus e depois servir ao pastor naquilo que ele tem me confiado para ajudá-lo na obra de Deus. Vira-se para o pastor desviado, né, Ailton José Alves, e diz: pastor Ailton, eu sou grato ao Senhor sempre pela confiança, o cuidado, o amor de um pai que o Senhor tem tido para comigo, minha esposa e minha família. Sou eternamente grato. E veja a cara de dissimulação e de sem jeito de Ailton José Alves com tanta subserviência. Isso é vergonhoso, Samuel Oliveira. Aí, continuando, eu quero aproveitar também para agradecer essa tão bonita, amada e bela, bonita e bela já, não é, Samuel? Igreja que eu tive o privilégio de Deus, através do pastor, não é, me presentear de passar aqui um tempo. Pois é, quero também, então veja, ele agradece o presente recebido de Deus através de Ailton José Alves. Meu irmão, vá orar lá no banco, lavar os bancos, não que seja uma profissão desonrosa, não, mas você deveria estar zelando a igreja de Deus, lavando sanitários como eu fui zelador da igreja e com muita honra. Você deveria estar zelando lá, lavando sanitário como eu lavei, varrendo, limpando os bancos. Essa era a função que você deveria fazer como porteiro e não como pastor vice-presidente. Respeita, Samuel Oliveira, as inteligências daqueles que ali estão, mesmo com muita gente alienada, mas tem gente que não aceita esse tipo de conduta. Com essa finalidade, eu passo a palavra ao pastor Samuel de Oliveira. Meus irmãos, já saudei, e neste momento estamos aqui gratos, em primeiro lugar, ao meu Deus, pelas bênçãos que Ele tem proporcionado tanto a mim, como a toda a minha família, e o privilégio que Ele tem me concedido
de poder fazer alguma coisa para Ele aqui na terra. Eu sempre digo as palavras do salmista do Salmo 103, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Os benefícios de Deus são grandes, e por isso eu sou eternamente grato ao meu Deus pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua grande misericórdia. Também eu agradeço ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que, como já falei essa semana em uma das reuniões, tem sido um canal de bênção, tanto para mim como para minha família. Eu agradeço ao servo de Deus, que tem sempre depositado em mim sua confiança, e eu tenho feito força para agradar, em primeiro lugar, a Deus e depois servir ao pastor naquilo que ele tem me confiado para ajudá-lo na obra de Deus. Portanto, pastor Ailton, eu sou muito grato ao senhor, sempre pela confiança, o cuidado, o amor de um pai que o senhor tem tido para comigo, minha esposa e minha família. Sou eternamente grato. E quero aproveitar também para agradecer a esta tão bonita, amada e bela igreja, que eu tive o privilégio de Deus, através do pastor, me presentear, de passar aqui um tempo desfrutando do carinho de vocês. Prosseguindo, quero também agradecer ao presbitério, veja só, da igreja, esses homens que têm ajudado o pastor da igreja, aqui o pastor Ailton, aqui, mas como eu estou representando ele aqui, vocês me ajudando, estão ajudando o pastor presidente, meu irmão, e fica com as asas assim querendo voar, meu irmão, eu, Josué Augusto, jamais seria liderado por vocês. Vocês são idólatras, subservientes. O papel de vocês é ser criado e eunuco de Ailton José Alves, e não presidente de uma instituição centenária, respeitada. Agora eu quero evocar a capacidade de raciocínio, a inteligência, a capacidade de se inserir no contexto social, de liderar, de comandar pessoas, porque temos, olha, advogados, temos engenheiros, temos comandantes militares, temos juízes nessa igreja, advogados, professores, doutores. Samuel, você era para estar no quintal de Ailton José Alves e não presidindo uma igreja dessa. Quero agradecer também ao presbitério da igreja, estes homens que têm ajudado o pastor da igreja aqui, o pastor Ailton aqui, mas como eu estou representando ele aqui, vocês me ajudando, está ajudando o pastor presidente. Eu não tenho palavras para agradecer os irmãos que dirigem congregação, os coordenam também, em todo o campo, é culto, festa, é trabalhos em geral, cuidado na administração da igreja. Deus abençoe esse presbitério abençoado. Prosseguindo, até os pastores jubilados que, através de nosso pastor, que é isso, homem? Você me envergonha? Permitiu nos ajudar aqui, tem sido de grande ajuda. Agradeço a mulher com graça, aí agradece a mulher dele com graça, com gracejo. Samuel, tem essa postura na sua casa, Samuel, não é dentro da igreja não. A igreja está ali para cultuar e adorar a Deus, e não para estar ouvindo essas asneiras suas. Bem como os ministros, até os irmãos pastores jubilados, que Deus, através do nosso pastor, permitiu nos ajudar aqui, tem sido de grande ajuda, tanto o pastor Severino Antônio, Severino Vieira, pastor Manuel Bezerra, o pastor Jaime tem me dado uma grande ajuda aqui. Muito obrigado, pastor Jaime, por tudo que o senhor tem feito, o apoio. Sou eternamente grato ao senhor e à irmã Abigail, muito obrigado. Eu quero aproveitar também e rapidamente agradecer a minha esposa, a irmã Saronita, que essa zoada dela, eu já me acostumei com ela. Ela sem essa zoada não é Saronita.
e como ela tem me ajudado. Às vezes doente, e eu digo a ela que não saia, e quando eu procuro ela dentro de casa, cadê tu? Eu dei uma agonia, eu saí, estou aqui no ciclo de oração, estou aqui não sei aonde, e eu quero agradecer, Saronita, você. Toda vez que eu vejo você me ajudando, eu digo, Deus, muito obrigado, porque tu me desse a esposa que eu te pedi. Prosseguindo, meus irmãos, agradece aos prefeitos de Caruaru, de Toritama. E aí ele diz, eu recebi esta Bíblia no dia 25/4, aí diz a data, se dirigindo a Ailton José Alves. Aqui do pastor presidente, aí repete, pastor Ailton José Alves. E com ela, pastor, eu fiz o possível. Fiz para ajudar ao Senhor. Meu irmão não tem paciência nem de assistir, quanto mais de estar presente lá. Eu estou argumentando aqui, mas está me dando náusea, Samuel Oliveira. E fazer alguma coisa na obra de Deus. E com essa Bíblia aqui no lado espiritual, eu me esforcei para doutrinar a igreja, consolar, ensinar, corrigir em alguma coisa. Que nada, homem, tu não tens essa capacidade não, tu tens essa capacidade, você e outros, como o primeiro secretário, né? Como é o nome dele? O Luiz Mário, não é? O Oscar Danta e tantos outros, vocês davam todos para ser criado e eunuco de Ailton José Alves e não está presidindo reuniões e os cultos nessa igreja, porque vocês adoram a ele e não a Deus. Mas no dia 25 de abril de 2013, eu recebi aqui esta Bíblia do meu amado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. E com ela, pastor, eu fiz o possível. Eu tenho os trabalhos no campo, que eu não fiz muita coisa, porque eu conheço minhas limitações, mas o que eu pude fazer, eu fiz, dentro das minhas poucas limitações. Foram pouquinhas, mas fiz com amor, com alegria, com dedicação para ajudar ao Senhor e fazer alguma coisa na obra de Deus. E com essa Bíblia aqui, no lado espiritual, eu me esforcei para doutrinar a igreja, consolar, ensinar, corrigir em alguma coisa, e hoje eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sou grato ao meu Deus e ao Senhor também. E como eu recebi a Bíblia naquele dia, hoje eu estou devolvendo, representando a direção desta igreja. Muito obrigado por tudo, meu amado pastor. Amém. Doutores, senhores, advogados, juízes, comandantes militares, doutores, professores, como é que vocês aguentam os cultos nessa IEADPE de 22 anos para cá? Muito obrigado por tudo. E olha para o pastor e dá aquele pulinho de menino amarelo. Meu irmão, então está aí. Entendeu? Eu reforço a ideia aqui, meus irmãos, que eu não tenho nada, absolutamente nada pessoal. Agora, como eu falei, em qualquer grupo social existem estratificações de atribuições, responsabilidades, e a depender da postura, da inteligência, da capacidade de liderar pessoas, as pessoas assumem determinadas posições. Mas esses daí da IEADPE, tá entendendo? Os requisitos necessários são que adorem Ailton José Alves, sejam subservientes e não tenham a capacidade mínima de questionar e respeitar aqueles que eles supostamente lideram. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Amém? Essa é a realidade e a gente não pode negar.